Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu desígnio. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a ler sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo 20. Todos acharam? Amém? Com misericórdia. Amém. Antes da leitura, por favor, queria recapitular com vocês duas mensagens que já foram pregadas sobre o apóstolo Paulo aqui neste mês. Lembrando que nós não estamos pregando em série. Gente, isso não é série. Isso é sermão biográfico. Estamos pregando a partir de personagens bíblicos. Esther, Moisés e agora Paulo. E ainda tem outros dois, na verdade, mais um, para a gente encerrar o ano. As séries retomam ano que vem. E aí um dia, recentemente, alguém, pastor, por que parou de pregar em séries do jeito como o senhor pregava? E o que houve? Eu falei assim, olha, estou ainda apenas fazendo uma pausa. Era bom que pregássemos sobre os personagens, dar uma mudada um pouco aqui a respeito da dinâmica do sermão, mas eu preciso dizer por que pregar em série. As séries, elas não surgem assim, do nada, sem qualquer razão de ser. Os assuntos pregados aqui em séries foram fruto de uma pesquisa que eu fiz com a igreja no primeiro acampamento do carnaval. 16 assuntos foram levantados. 16 assuntos que eu entendo ser de fundamental importância para serem trabalhados na vida da igreja. Eu preciso retomar isso. Então, a partir do ano que vem, a gente retoma, a gente cria as séries com a ajuda do Levi e do restante aí da equipe, para tentar nos ajudar a fazer a série algo interessante, que possa ser divulgado, que possa ser usado como estratégia, mas por trás da série tem um assunto que nasceu desta igreja. Não são sermões que eu posso pegar do meu arquivo e pregar para a igreja. Não, são questões tratadas, que precisam ser tratadas na vida desta comunidade. Então, ano que vem a gente retoma desta forma. Deixa eu recapitular duas coisas. No primeiro sermão sobre o apóstolo Paulo, eu disse o seguinte: às vezes a coisa não dá certo, a vida não anda, não segue, parece que está tudo agarrado, tudo emperrado, por mais que a gente tente. E aí usamos aquele texto do apóstolo Paulo, onde ele quer ir para um lugar para pregar o evangelho e Deus não deixa. O Espírito Santo vai dirigindo ele para outro lado, e então ele entende, juntamente com seus amigos, que Deus o estava direcionando para outro lugar, para outra direção. E eu fiz então essa afirmação: quando as coisas não dão certo, ou quando as coisas dão certo, o que faz diferença realmente na vida da gente é se nós vivemos diante de Deus ou distante de Deus. Porque diante de Deus, os caminhos vão se ajustar. Mas distante de Deus, mesmo quando aquilo que nós queremos dar certo, vai nos levar para um lugar de perigo. No segundo sermão, na semana passada, o presbítero Ronaldo falou aqui sobre a conversão do apóstolo Paulo. A importância desse processo. O que isso mudou na vida dele.
Algumas pessoas ainda deram testemunhos aqui a respeito de suas conversões. E agora, hoje, olhando para este texto, que é uma sequência, se você olhar aí na sua Bíblia, a conversão do apóstolo Paulo, ou pelo menos a história da conversão dele, vai até o versículo 19. Lendo do versículo 20, que é o versículo que a gente vai ler aqui agora, é a sequência dessa história, que eu quero ler com vocês a partir deste momento. Vamos lá? Capítulo 9 de Atos, versículo 20, diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Amém? 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 Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, damos-te graças por estarmos aqui. Este é um dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele, porque é um presente do Senhor para nós. A semana se inicia e nós teremos com certeza lutas, atividades, encontros e desencontros. Precisamos de Ti, do Teu auxílio, do Teu direcionamento, do Teu suporte. Sabemos que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Cantamos aqui, essa palavra nos fortalece. Por isso, Deus, nós pedimos para que o Senhor fale um pouco mais ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pelo menos duas coisas a gente pode encontrar nesse texto aqui. Primeiro, nessa história, ou nessa parte da história do apóstolo Paulo. Primeiro, o crédito divino. Deus escolhe pessoas ao longo da história para completar a sua obra. Capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte: Mas o Senhor lhe disse, Jesus falando para Ananias: Vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Jesus mesmo escolhe o apóstolo Paulo. Esse texto nos diz que eu mesmo, Jesus falando, eu mesmo escolhi para mim, para que ele possa trabalhar numa missão, para que ele possa trabalhar comigo. Ou seja, todo o crédito a ser dado a ele será meu. Então aqui nós temos o crédito divino. Mas como nós lemos no nosso texto aqui, no final já do texto, nós vimos que as pessoas já querem matar o apóstolo Paulo. Ele fala quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez, afirmando e ensinando quem é Jesus Cristo, e a história que termina com o quê? Com eles se reunindo, deliberaram, ou seja, já organizaram ou se organizaram para tirar a vida do apóstolo Paulo. Então, se nós temos o crédito divino, nós temos o descrédito das pessoas, ou seja, o crédito divino frente ao descrédito das pessoas. É sobre isso que esse texto fala, se a gente fosse resumir em duas frases, talvez. Mas existem outras coisas. E eu quero convidar você a pensar a respeito do que o apóstolo Paulo faz.
A vida do apóstolo Paulo, do jeito como ele deixa registrado, nos ensina isso daqui, que é preciso estar à disposição do Messias de Israel com tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem. Com a nossa vida, com o nosso ser, com a nossa alma, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens, com tudo que temos. É o que o apóstolo Paulo faz. Porque lendo o texto, desde no início do capítulo 9 até aqui, nós vemos o seguinte: ele recebe então a visita de Ananias, Deus muda a vida, Deus muda a história de Paulo, e tão logo isso acontece, como nós lemos no versículo 20, ele sai para pregar. Ele não perde tempo com isso, ele se coloca inteiramente nessa missão. É preciso estar à disposição desse Messias com tudo que nós temos. Essa é a grande reflexão. Mas nós precisamos de um guia. Nós precisamos de um guia. Certa vez, um antropólogo viajando pelo continente africano para descobrir e aprender sobre algumas tribos, sua maneira de viver, sua cultura, decidiu que o primeiro passo para isso seria arrumando um guia. E assim que ele começa sua busca, sua procura por esse guia, ele descobre que num determinado lugar, muito distante, numa região inóspita, havia uma tribo muito peculiar, que valeria a pena ser estudada, ser observada. Ele então decide que esta vai ser a tribo para onde ele vai dirigir os seus estudos. E ele começa a procurar então esse guia. E os candidatos começam a aparecer, para que possam levá-lo até esse lugar. Para escolher o candidato, ou o guia, ele fez algumas perguntas. Basicamente 3. A primeira pergunta é a seguinte: você já esteve naquela aldeia? E alguns desses candidatos disseram: olha, eu nunca tive nessa aldeia, mas tem um amigo meu que já foi lá e me contou como é que é o caminho. Então o antropólogo disse: você não serve. Eu preciso de alguém que já esteve naquela aldeia. E os candidatos continuavam a surgir. Mas a segunda pergunta que ele fazia era: você conhece o caminho? E os candidatos diziam: olha, eu não conheço bem o caminho, mas como eu tenho um amigo que já foi nesse lugar, ele me contou por onde passar. Então, conhecer o caminho eu não conheço, mas já me falaram como é. Ele dizia: olha, você também não serve. Assim vocês não servem. Eu preciso de alguém que já esteve nessa aldeia e que conheça o caminho. E a terceira pergunta era mais ou menos essa: você poderia me avisar de algum perigo que possa surgir no caminho? E a resposta, geralmente, era falha em uma das 3 perguntas. Até que surgiu um interessante. E ele perguntou para ele: você já esteve nessa aldeia? Ele disse: já estive nessa aldeia. Conheço toda a região, sei exatamente onde ela fica. Ah, então se você já esteve na aldeia, você conhece o caminho? Conheço o caminho. Posso andar até de noite por essa estrada. E mais, sou capaz de avisar de qualquer perigo que possa surgir no meio da trilha. Então ele disse: você é o candidato que eu preciso. Você é o guia que eu preciso. Se nós queremos que o mundo conheça o Evangelho, para que o mundo seja transformado pelo Evangelho, para que nós possamos guiar as pessoas a Jesus Cristo, nós precisamos conhecer o caminho. Tem muita gente que conhece o Evangelho de boca, sabe falar do Evangelho, convive com o Evangelho, mas nunca se submeteu ao caminho, não conhece o caminho. Se não pudermos mostrar ao mundo o que o Evangelho fez em nós, não podemos querer que o mundo seja transformado pelo Evangelho. Ou seja, nós precisamos conhecer o caminho, andar pelo caminho, viver o caminho, para só então mostrarmos o caminho. Não é à toa que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade depois e a vida depois. A gente precisa conhecer o caminho primeiro, para depois falar da verdade e para depois experimentar essa vida.
Seguindo aqui, o que esse texto fala? Basicamente, fala do primeiro conflito do apóstolo Paulo, aqui chamado de Saulo, ainda por Lucas, sobre essa missão dele agora de pregar sobre Cristo. Aqui é a primeira encrenca que ele arruma, com os judeus. Com os judeus. Aqui nós temos o início do ministério de Paulo começando a acontecer, um ministério para ser efetivo no meio dos gentios. Aqui nós temos as primeiras reações a um ministério que seria extremamente convincente. Paulo começa a pregar e as pessoas começam a se converter. A igreja de Jerusalém, ou os discípulos em Jerusalém, alguns deles ficam revoltados com isso, porque eles pregavam e muita coisa não acontecia, pessoas não se convertiam. Mas Paulo começa a pregar no meio dos gentios e os gentios se convertem. O que ele está falando? Já viu essa coisa assim? Por que a igreja deles cresce? Por que a igreja dos gentios está crescendo? E a nossa continua assim? E o texto nos mostra de perigos no caminho. Bom, de tudo isso eu escolhi mostrar dois possíveis perigos no caminho. No meu caminho e no seu caminho. Sua caminhada cristã. Na nossa tarefa, missão de viver e anunciar a Cristo. Dois possíveis perigos que eu quero compartilhar com você. Pode ser que alguns dos dois, você já tenha enfrentado. Eles são às vezes muito sutis. Pode ser que a gente nem tenha percebido, mas eu queria compartilhá-los mesmo assim. O primeiro perigo que eu queria compartilhar, a partir do que Paulo poderia fazer, é o seguinte: seria entender que a conversão dele fosse única e exclusivamente uma bem-aventurança pessoal e não uma vocação para a missão. Deixa eu repetir. O perigo seria Paulo entender que a sua conversão aconteceu única e exclusivamente para ele ser beneficiado, abençoado, vamos usar esse termo no Evangelho, abençoado por Deus, e deixar a missão de lado. Este é um perigo. Pense se o apóstolo Paulo fosse um desses que dissesse o seguinte: não, Deus me alcançou, me tirou das trevas e me trouxe para a luz, mudou a minha vida, transformou o meu ser e agora está tudo resolvido. Está aí agora. Não, agora eu vou para a igreja. Estou sempre na igreja com os discípulos em Jerusalém. Participo de todos os cultos, estou participando do ministério lá agora e já tem um louco lá querendo me colocar como superintendente da escola dominical. Falei, ok, mas e mais o quê? E só? Mas e o anúncio do Evangelho? Não, eu não preciso, eu fui alcançado. Eu sou um bem-aventurado, eu sou um feliz, eu sou um alvo da graça de Deus. E não que quem é salvo por Cristo seja o alvo da graça de Deus. De maneira alguma. É lógico que é. Você é alvo, eu sou, você foi e eu fui alvos da graça de Deus. Sim. Bem-aventurados, sim, por causa disso. Mas não é simplesmente, como diria nosso amigo Romário, para sentar na janelinha e ir no bonde da salvação para o céu. Existe uma missão em andamento. Paulo tão logo recebe essa graça, o que ele faz? Ele sai para pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. A mensagem de Paulo no meio dos judeus é indigesta. Parece simples para a gente. Não, ele está pregando que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso era justamente a razão pela qual os judeus mataram Jesus. Porque ele dizia que era Filho de Deus. E agora me vem Paulo, que agora nem chega com cara de apóstolo. Ele era um ex-alguma coisa, um ex-perseguidor da igreja. Agora esse ex-perseguidor da igreja chega aqui falando a mesma coisa que aquele Jesus contava. Essa mensagem é indigesta para o judeu. Jesus era a mensagem e o conteúdo da mensagem de Paulo. A mensagem e o conteúdo da própria mensagem. Interessante olhar que ele diz, o texto nos diz que ele fazia isso, versículo 20, afirmando que este era o Filho de Deus. Versículo 22, finalzinho,
demonstrando que Jesus é o Cristo, são ações que não param na vida de Paulo, são ações que continuam sempre. Paulo sempre vai falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paulo sempre demonstraria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não só falar, mas demonstrar, sem parar. Por causa disso, foi odiado, assim como Jesus. Odiado por todo mundo. Se você continuar a sua leitura depois em casa, e você pode fazer isso, próximo sermão não vai ser aqui em Atos dos Apóstolos, vai ser num outro texto, mas se você continuar lendo essa história, você vai perceber o seguinte: depois que eles fogem aqui de Jerusalém, ou depois que eles fogem de Damasco, ele é levado para Jerusalém, e lá ele se encontra com os discípulos. Dá uma olhada na sua Bíblia para você ver. E aí ele chega lá para conversar com os discípulos, e o que acontece? Os discípulos ficam com medo e não acreditam que ele se tornou realmente um discípulo. Então Paulo vai continuar o seu trabalho discutindo agora com os helenistas, judeus de fala grega. E o que acontece? Os judeus de fala grega querem matar Paulo também. Então ninguém acredita nesse homem, pelo menos os de casa não, e ele passa a ser odiado. Existem algumas semelhanças entre Jesus e Paulo. Algumas delas podem ser percebidas aqui no texto, eu quero compartilhar com vocês. Olha só, Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu acredito que Paulo tinha em mente essa ideia do discípulo, porque o discípulo é um imitador. O discípulo imita o seu mestre em tudo. Essa é a ideia primeira do discipulado. Então Paulo, quando ele fala sede meus imitadores como eu sou, eu acredito que ele tenha essa ideia de discípulo em mente. Eu só não sei se ele conseguiu perceber já nessa época da sua vida algumas semelhanças. Perceba, olha aí no seu texto que os judeus falam assim de Paulo: não é este o que exterminava as pessoas? E está isso aí no seu texto? Não é este. Lucas registra que no capítulo 4, versículo 22, eles falaram isso sobre Jesus. Falaram assim: não é este o filho de José? Jesus falando maravilhosamente, ensinando com autoridade. Alguém chega e diz: não é o filho de José? Colocando em xeque quem ele era, duvidando de quem ele era. E Lucas faz isso ao longo do seu evangelho algumas vezes, e ainda com alguns contrastes. Certa vez, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos estão com ele no barco, e Jesus se coloca ali, creio eu, numa posição ali de autoridade naquele barco, na hora da tempestade, e Jesus dá a seguinte ordem para o mar: calem-se, sosseguem. E diz o texto que os ventos e o mar se aquietaram. Um dos discípulos disseram o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Lucas registra uma outra vez que quando Jesus fala que ele era o Filho de Deus e que ele fala do perdão de pecados, perdoados estão os seus pecados, um dos fariseus diz o seguinte: quem é este que se acha capaz de perdoar pecados? O contraste que Lucas faz: quando Jesus sai do mar, depois de ter acalmado a tempestade, ele sai em direção à praia e ele se encontra com dois endemoniados gadarenos ou gerazenos, dependendo da tradução que você for ler. E quando Jesus desce na praia, os endemoniados vêm, o demônio olha para Jesus e fala assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, o diabo reconhece quem Jesus é, mas os próprios discípulos que estão com ele no barco, que veem o milagre da multiplicação dos pães, que veem ele acalmar a tempestade, não reconhecem quem Jesus é. Paulo vai no mesmo caminho, e logo no início do seu ministério, alguém fala: quem é este
Lucas mostra para a gente ainda que alguns registros acontecem. Por exemplo, creio eu no capítulo 1, versículo 80, quando se fala de João Batista, Lucas fala assim: e o menino crescia e se fortalecia. Logo depois, no capítulo 2, ele fala sobre Jesus, e ele falava, e Lucas registra, que o menino crescia e se fortalecia no Espírito Santo. Olha o que Lucas registrou a respeito de Paulo aqui agora, dizendo, Saulo, versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Perceba que o mesmo processo de Jesus, registrado na sua infância, é registrado agora em Paulo, no seu início da fé cristã. É como se Lucas estivesse mostrando que Paulo é um menino, começando a sua fé, começando o seu caminhar com Jesus. Ele é menino ainda, mas ele crescia e se fortalecia. Jesus crescia e se fortalecia no Espírito Santo. Paulo crescia e se fortalecia para confundir os judeus com aquilo que ele ensinava. Os dois, Paulo e Jesus, eles estavam orando por ocasião do batismo. Capítulo 3, se você olhar lá depois de Lucas, quando registra-se o batismo de Jesus, Lucas diz o seguinte: estando ele a orar, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pombo, e o céu se abriu e ouviu-se uma voz que disse: este é meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Paulo, também ao ser batizado, diz o texto do capítulo 9, que ele estava orando. Entra Ananias e diz: Paulo, o Senhor que te apareceu lá na estrada de Damasco me enviou aqui para que você fique curado da tua cegueira e para que fique cheio do Espírito Santo. Mas Paulo estava orando também. Ambos estavam orando. Ambos ficam cheios do Espírito Santo após esse momento de batismo. Lucas disse que quando Jesus foi batizado, ele estava pleno do Espírito Santo. Então ele sai para o deserto. Diz o capítulo 4 de Lucas, versículo 1, o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo deserto por esse Espírito, ou pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Essas são algumas das semelhanças. Ambos foram odiados pelos judeus. É por isso que Paulo, ao olhar para a sua própria vida e entender que precisava estar totalmente à disposição do Messias de Israel, com tudo que era seu, Paulo vai ver ao longo da sua história dessa semelhança. E essa semelhança, ela estabelece que Paulo é um discípulo de Jesus, um imitador. E Deus resolveu fazer assim a vida deste homem. A gente pode olhar para o apóstolo Paulo, sim, como ele pediu, para sermos imitadores seus, por ser ele um imitador de Cristo. O primeiro perigo que o apóstolo Paulo poderia correr é achar ou entender que a sua conversão seria uma bem-aventurança pessoal e não um chamado para a vocação. Mas há um segundo perigo que eu e você podemos também, ao longo da nossa vida cristã, correr também. Porque ao mesmo tempo que a gente olha aqui essa historinha do Espírito Santo assumindo o controle da vida de Paulo, dirigindo os seus passos, vendo o próprio Cristo confirmando a sua vocação, o seu chamado, e vendo aqui as pessoas falando: a gente, nós não queremos ouvir esse homem. Qual é o perigo que a gente corre? O perigo é a gente, assim como os judeus, desaprovarmos a quem Deus aprovou. Deus aprova, traz para o nosso meio, coloca à nossa frente, para nos dirigir, para estar conosco, para conviver com a gente, para dobrar os joelhos no chão conosco, para viver a vida de fé conosco. E nós falamos assim: não serve, não quero, esse não é o líder para mim, esse não é o líder da sociedade que eu quero, esse não é o meu líder de louvor, esse não é o meu pastor, esse não é o meu presbítero. Deus aprovou e nós desaprovamos. Como isso é perigoso. E às vezes a gente até fala, né? Poxa, mas nós oramos, nós temos a certeza que Deus colocou ele no nosso caminho, mas tempos depois já não serve mais. Esse é um perigo. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Então,
Nós vemos isso como resistência à própria conversão que o Evangelho traz. Porque o Evangelho muda as pessoas de dentro para fora. Eu falei aqui já, o Evangelho não coloca focinheira na gente para nos inibir de falarmos coisas, de não falarmos coisas. De maneira diferente. Por isso, nós precisamos entender realmente o que esse Evangelho faz em nós, para sermos os guias, para podermos entender e ajudar o que o próprio Deus está fazendo, que é conduzir outras pessoas. Isso pode ser indiferença para com o mover de Deus. Se Deus é que trouxe o apóstolo Paulo para perto, como ele não serve? Nós cremos que Deus trouxe, mas não serve. Então, o mover de Deus está errado. Foi errado atrás, foi errado no passado, foi errado quando Deus fez toda essa mudança. Deus não falha, Deus não se engana, Deus não erra. A gente precisa de olhar para a história do apóstolo Paulo e entender o seguinte: quem Deus resolveu usar não está perdido. Sabemos que tem gente do nosso convívio da igreja que muitas vezes andou com a gente e se perdeu ao longo do caminho. E a gente fala, mas onde estão? Quem Deus resolveu usar não se perde no caminho. Esse é o preceito bíblico. É assim que Deus fez. Mas se são dois perigos, se o primeiro é fazer ou entender a salvação como algo simplesmente como uma bem-aventurança e não como vocação, e se o outro perigo é desaprovar quem Deus aprovou, quem Deus escolheu, a grande pergunta é: como é que a gente enfrenta esses dois perigos? Não é essa a questão? Então, levantar o problema é fácil, né? A grande questão é achar a solução. Então vamos olhar para o texto mais uma vez? Deixa eu te dar a notícia cruel de tudo isso. Eu não achei uma solução. O texto não fala. Pode olhar. Termina o texto, descem pela muralha e acabou o texto. Porque depois eles vão para Jerusalém. Isso muda de cenário, muda. É outro texto, é outra história, é outra pregação. Não há solução. Se existem esses dois problemas aqui, o texto não nos apresenta a solução. E eu fiquei muito intrigado com isso. Eu continuei lendo o texto. Do versículo 26 em diante, eles vão para Jerusalém, como eu disse, os discípulos temem Paulo, e aí ele se aproxima de Barnabé, e Barnabé é aí um instrumento de Deus na vida de Paulo. Então Paulo começa de novo, ousadamente, a pregar o nome de Jesus em Jerusalém, entrando e saindo, pregando. Mas olha lá no finalzinho, versículo 29 diz: falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Acontece de novo. Seria mais ou menos um outro sermão do mesmo jeito, com os mesmos argumentos. Não tem solução. Mas o versículo 31 é mais intrigante de tudo. O versículo 31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ainda não é a solução, mas é uma constatação. Que constatação? Enquanto a igreja continuar rejeitando, ou continua rejeitando quem Deus escolheu, enquanto pessoas continuam usando da sua salvação, ou entendendo a salvação como um benefício próprio, existem pessoas em guerra pelo Evangelho, aqui, ali ou acolá, e sempre vai existir.
Mas enquanto uns estarão em guerra, enquanto a vida continua seguindo o seu curso, que as pessoas fazem isso e vão fazer sempre, a igreja continua em paz. Por um único detalhe. Eu queria convidar você para olhar, para ler Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou repetir uma informação para você, para os nossos irmãos da internet, talvez que ainda não tinham escutado isso. Atos capítulo 1, versículo 8, é a chave de leitura para entendermos todo o livro de Atos. Se nós quisermos entender todo o livro de Atos, nós precisamos entender Atos 1, 8, que é um resumo de tudo que vai acontecer no livro de Atos, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha como termina o versículo, o que diz o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Judéia, Galiléia e Samaria. O que está acontecendo aqui? É que apesar da perseguição e do que é feito com o apóstolo Paulo e com todos os discípulos e com todos aqueles que seriam perseguidos e com tudo aquilo que estivesse acontecendo, apesar de tudo, Deus continua executando o seu plano. Tem guerra? Tem guerra. A primeira parte do plano está cumprida. A igreja tem paz em toda Judéia, Galiléia e Samaria. A primeira parte de Atos 1:8 está em pleno andamento. Mas a segunda parte de Atos 1:8, que vai falar dos confins da terra, vai colocar o apóstolo Paulo nas viagens missionárias e enfrentando outros problemas, em perigos de estradas, em açoites, em naufrágios, em traições de patrícios, em traições de inimigos. E a igreja vai crescer caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Por que não há a solução para os problemas? Para este problema? É porque a gente não percebe que Deus vai fazer os planos dele apesar da gente. A gente pode espernear, pode chorar, pode falar que não quer, mas Deus vai fazer acontecer o que Ele quer. Perceba que o texto diz que a igreja edifica-se caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo. Ela cresce em número. Para a gente enfrentar os dois perigos, diante disso, sinceramente, assim como Paulo fez, nós não podemos entender que a nossa salvação é mera bem-aventurança, é chamada ao serviço. Deus te chamou para quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Que Deus te chamou? Qual é a sua Nínive? Qual é o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu? Está sendo colocado a serviço da obra de Deus, ao reino de Deus. Um dia Ele vai te perguntar o que você fez dos talentos que eu te dei. Sem pressão. Segunda coisa que nós devemos fazer, opostamente ao que fizeram os judeus, nós não podemos rejeitar quem Deus escolheu para estar conosco. Vai ser mais doloroso o processo. Mas o melhor de tudo isso é que para a igreja, nós temos um guia que sabe o destino final da igreja. Eu sei para onde vocês têm que ir. Jesus conhece. Aliás,
Ele é o próprio caminho. Então, Ele pode nos alertar e nos livrar dos perigos que estão por vir. Sabe aquela ideia do início, na historinha? Nós precisamos de um guia. Você conhece o caminho? Já esteve lá? Pode nos alertar dos perigos? E Jesus poderia dizer, sim, eu sei. Eu sei para onde vocês vão. Eu sou o caminho. Mas se vocês estiverem comigo, eu vou livrar vocês dos perigos. Não vou tirar os perigos do meio do caminho, eles estarão lá. Assim, eu queria terminar convidando você para continuar essa reflexão, quando a gente agora no final vai cantar uma música. Essa música diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, seja o que for, me faz saber que feliz com Jesus sempre sou. Vai ter guerra, vai ter gente falando que a gente não serve, rejeitando quem Deus escolheu, e às vezes nós vamos brincar com a nossa vocação. Mas Deus vai continuar fazendo a sua obra. E Ele resolveu fazer essa obra através da gente, para que você seja feliz onde você estiver e da maneira como você estiver, porque a diferença está em andar com Jesus. Vamos ficar de pé para a gente cantar? Depois a gente ora no final, encerrando.